Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. É Natal! Eu estou empolgadíssima. E esse é um clássico conto de fadas do escritor e poeta dinamarquês que escreveu muitos contos infantis. É a segunda vez que a gente traz ele aqui no Leitura de Ouvido. E semana que vem, né, a gente vai tirar a nossa única semana de folga do ano pra voltar já em janeiro, ali no comecinho de janeiro, na primeira sexta-feira de janeiro. Dia 7 de janeiro estamos de volta com a terceira temporada. Isso aí. E no final também a gente vai ter algumas surpresas, né? A gente vai... a Dayana vai fazer ao vivo aqui pra gente a declamação. Dá pra chamar de declamação, né? Declamação, algumas interpretações. Com essa temática de Natal. Então, boa leitura. A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Era véspera de Ano Novo. Já estava escurecendo e fazia um frio intenso com a neve caindo. Mas a despeito de todo o frio e da neve e da noite que caía rapidamente, via-se uma menininha descalça e de cabeça descoberta. Bem, é verdade que estava usando chinelos quando saíra de casa, mas os chinelos eram muito grandes, pois eram os que a sua mãe usava, e escaparam-lhe dos pezinhos gelados quando atravessou correndo pela rua para fugir de duas carruagens que vinham em disparada. Não foi possível achar um deles, pois o outro fora apanhado por um rapazinho que saiu correndo, gritando que aquilo ia servir de berço aos seus filhos quando os tivesse. A menina continuou a andar, agora com os pés descalços e gelados. Levava no avental velhinho uma porção de pacotes de fósforos. Tinha na mão uma caixinha. Não conseguira vender uma só em todo o dia e ninguém lhe dera sequer um níquel. Assim, esmaecendo de fome e de frio, ia se arrastando penosamente, vencida pelo cansaço e desânimo. Parecia a imagem viva da miséria. Os flocos de neve caíam pesados sobre os lindos cachos dourados que lhe molduravam graciosamente o rosto. Mas para a menina isso nada valia, nem lhe era importante. Pelas janelas das casas, via as luzes que brilhavam lá de dentro. Sentia-se na rua um cheiro bom de ganso assado. Ora, era véspera de Ano Novo, isso sim ela não esquecia. Achou um canto formado pela saliência de uma casa e acocorou-se ali, com os pés encolhidos para abrigá-los ao calor do corpo, mas cada vez sentia mais e mais frio. Não se animava a voltar para casa porque não tinha vendido uma única caixinha de fósforos e não ganhava sequer um níquel. Era certo que levaria uma sova do pai por nada ter vendido, e em sua casa era quase tão frio quanto ali, pois só tinha o teto para proteção. E ainda assim, o vento entrava uivando, apesar dos trapos e das palhas com que lhe tinham tapado as enormes frestas. O frio era tanto que as mãozinhas estavam gélidas, endurecendo de frio. Quem sabe se acendesse um fósforo ajudasse a aquecer? Pelo menos se animava a tirar ao menos um da caixinha e riscá-lo na parede para acendê-lo. Puxou o bum da caixinha. Como estalou e faiscou, antes de pegar fogo, surgiu uma luz bem clara e parecia mesmo uma vela quando abrigou o fogo com a mão. Sim, era uma vela bem esquisita aquela. Pareceu-lhe que estava sentada diante de uma grande estufa de pés e maçanetas de bronze polido. Ardia nela um fogo magnífico que espalhava suave calor. E a meninazinha ia estendendo os pés enregelados para aquecê-los, mas apagou-se o clarão. Sumiu-se a estufa tão quentinha, e ali ficou ela no seu canto gelado, com um fósforo apagado na mão. Só via a parede escura e fria.
Riscou outro fósforo, onde a luz batia, a parede se tornava transparente como um véu e ela via tudo dentro da sala da casa. Estava posta a mesa. Sobre a toalha alvíssima como a neve, via-se fumegando entre toda aquela porcelana tão fina, um belo ganso assado, recheado de maçãs e ameixas. O ganso, porém, saltou da mesa ainda com o garfo e a faca cravados em suas costas e correu em direção à menina, mas naquele instante o fósforo apagou e ela tornou a ver somente a parede fria e úmida na noite escura. Riscou outro e aquela luz resplandecente viu-se sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era muito maior e mais decorada do que aquela que vira no Natal passado, ao espiar pela porta de vidro da casa do negociante rico. Entre os galhos, milhares de velas fulguravam, além dos cartões coloridos, como os que via em vitrines, e ela contemplava cada detalhe. A menininha estendeu os braços diante de tantos esplendores e então o fogo apagou. Todas as luzinhas da árvore de Natal foram subindo, subindo mais alto, cada vez mais alto e, de repente, ela viu que eram estrelas que cintilavam no céu. Mas uma caiu lá de cima, deixando uma risca de fogo reluzente no caminho. Alguém morreu, disse a pequena vendedora de fósforos. Sua avó, a única pessoa que a amara no mundo e que já estava morta, lhe dizia sempre que quando vimos uma estrela cadente no céu, é um sinal de que uma alma está subindo para Deus. Riscou mais um fósforo na parede e desta vez foi a avó quem lhe apareceu, a sua boa avó, sorridente e amorosa no esplendor da luz. "Vovó!" gritou a pobre menina. "Leva-me contigo. Sei que quando o fósforo apagar vais desaparecer, como sumiram a estufa quente, o ganso assado e a linda árvore de Natal." E a coitadinha pôs-se a riscar na parede todos os fósforos da caixa, para que a avó não se desvanecesse. Eles ardiam com tamanho brilho que parecia dia. E nunca ela vira a avó tão grandiosa nem tão bela. E ela tomou a neta nos braços e juntas voaram, em um halo de luz e esplendor mais e mais alto, longe da terra, para um lugar onde não há mais frio, nem fome, nem sede, nem dor, nem medo, porque elas estavam agora com Deus. Na madrugada seguinte, a menina jazia sentada no canto entre as casas, com as faces coradas e um sorriso refrigério nos lábios. Morrera de frio, na última noite do ano velho. O novo ano iluminou o pequenino corpo, ainda sentado no canto com a mãozinha cheia de fósforos queimados. Sem dúvida ela quis aquecer-se, diziam os passantes. Ninguém pudera imaginar que lindas visões ela tivera, nem em que glória e júbilo tinha entrado com a velha avó para a felicidade do ano novo. E esse foi A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Primeira vez que eu vi esse conto. Esse cara aí sempre faz isso. Se não me engano, foi numa catequese, num encontro de catequese que eu. Sempre faz a gente se emocionar. É verdade, lindo demais, né? Esse episódio ficou maravilhoso. É muito bom trazer as histórias dele que, né, dá um soco no estômago, que é para as crianças às vezes, mas dá um soco no estômago dos adultos, né? Dos adultos, justamente. Porque é uma linda menina, né? A história de uma menininha de cabelos dourados. Ela era linda, só que para ela pouco importava, porque ela morria de fome, de frio. Então, o que era beleza no meio daquilo tudo ali? Ela até coloca nesses termos, né? Sim. E impressiona e sensibiliza demais a gente com a forma como ele conduz a narrativa, né? Ele pega coisas que, né, que todo mundo vê e que ninguém quer falar, né? Então, e joga assim na sua cara. Joga assim na sua cara. Então
E ela tinha esses fósforos Deixa sem mágicos. palavras, como eu estou agora. Você tá emocionado, tá meio catártico, né? Mas esses fósforos mágicos foi uma sacada muito legal, né? Porque cada vez que ela risca, vem uma coisa nova. Primeiro a estufa quentinha, a necessidade imediata de se aquecer, né? Primeiro o fósforo. Depois a necessidade imediata de comer, vem o ganso ao encontro dela. Uhum. A terceira coisa, talvez essa necessidade imediata de ter o aconchego de uma família, de uma festa, porque ela Sim. imagina a árvore de Natal. É. E por último, é esse acolhimento, né? Essa avó. Então são 4 momentos. Uhum. Né? É um conto tão curto, mas tão bem construído, né? E tem esses 4 momentos muito intensos. E você fica naquele desespero junto. Quando ela fala... Ah, não, o fósforo vai apagar, avó, e você também vai sumir, igual sumiu as outras coisas. E daí ela começa desesperadamente a riscar todos os fósforos. E você ali junto, não é possível, não é possível. E de repente tem essa apoteose, né? Que ela e a avó, né, vão juntas. Como que é a frase mesmo que você falou agora há pouco, do céu, que a gente tava ouvindo? Que acabou de terminar. É. Péssimo de memória. Que elas subiram juntas, né, pro reino celeste, algo assim. E daí... muito louco, porque daí ela vê a estrela cadente, né, o meteoro caindo. Tem isso. Daí ela fala, alguém morreu. Minha avó sempre falava que quando isso acontecia, alguém... E daí ela tá falando da própria morte dela, né? Tava pensando ali era ela mesma que ia morrer, né? Então, nossa, que arrepio. Muito... Fica a mensagem de Natal. E tem mais uma coisa, né? Então a gente percebe que o conto inicia num fim de dia, né? Que ela não vendeu nada, então ela se encolhe num canto entre 2 casas, né? Não adianta eu ir pra casa que eu vou levar uma surra, né? Não vendi nada. Então, tem isso também da violência contra a criança ali nas entrelinhas. O fim de dia e o fim de vida ao mesmo tempo, né? Porque é algo que não entra na cabeça. Uma criança tá no fim da vida, né? É contra a natureza humana, né? A gente imaginar esse processo. E ele mexe em todas essas feridas, né? E cutuca aí bem nessa data, que é Natal, Ano Novo, nesse período de festas. É, isso aí. Então... Muitos sentidos. Então vamos pro Natal com isso... Né? O mundo precisa de mais bondade. E essa era a grande bandeira do Hans Christian Andersen. A gente já trouxe aqui a biografia dele, a gente vai repetir alguns fatos. A gente fez a sombra, né, dele. A sombra. Uhum. Então, que é um conto para adultos, né? Isso, é um conto para adultos, mas também que tem essa simplicidade, assim, no texto. E a gente explorou a biografia do Hans Christian Andersen. E se você não sabe ainda, ele é o autor do Patinho Feio, tá? Pequena Sereia. E o Patinho Feio é a história dele mesmo. Quando então, ele narra a sua própria história, né? Dessa pessoa que foi rejeitada, que sofreu. Dizem que ele tem essa... Que ele se inspirou, né, na própria experiência dele, porque ele era bem feio também. Ele tinha um narigão, lembra? Ele tipo, sofreu... Ele sofreu por isso quando era criança e também quando adulto. Se você pesquisar fotos do Hans Christian Andersen, você vai ver que ele tem um rosto muito estranho, assim. Então ele... Desassimétrico. Então o Patinho Feio tem muita semelhança, assim, com a vida dele, né? Ele era pai de um sapateiro pobre, né? E o que foi? Ele era pai de um sapateiro pobre. Tô com sono já. Ele era filho a gente tá gravando tarde, meia-noite agora. Ele era filho do sapateiro, né, bem pobre, e conhecia o pai dele como lunático. Então era o lunático da rua. É porque o pai dele contava muitas histórias, incentivava isso nos filhos, deu um teatro de marionetes para as crianças. Então, apesar dele não ter educação, né, não ter essa educação formal, ele incentivava esse universo da fantasia nos filhos. Né? Lá na biografia também a gente explorou também do sonho dele de ser cantor, né, e ele até exerceu um pouco essa vida de cantor e, né, claro que não foi a principal veia da vida dele, mas ele também tentou ser cantor de ópera, né? Ele publicou o primeiro conto com 17 anos. Super empenhado. Muito cedo, né? Quando ele tinha 11, o pai dele morreu e ele teve que parar tudo os estudos e ir trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro, pra ajudar a sustentar a família. Toda a família morava num cômodo pequeno só, né? E daí, já com 17, ele conseguiu publicar. Então, é muita força de vontade. Verdade. E tem uma curiosidade engraçada, que ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. Nossa. E ele até combinou com alguns amigos de cortarem a artéria dele se ele morresse, antes dele
pra garantir que ele tava morto, pra não enterrarem ele vivo. E ali no fim da vida ele ficou bem doente, assim, e ele escrevia um bilhetinho, deixava na mesa da cabeceira, escrito assim: eu só estou parecendo morto. Pra não acharem que ele tava morto de verdade. Ah, olha só. Nossa, essa relação com a morte, então, era algo bem presente, né? Nessas preocupações dele. É verdade. Então, ele foi um cara que acreditava na igualdade de direitos, que isso deveria reger as relações entre os seres humanos, entre o mundo todo, e porque muito cedo ele viu essas diferenças entre as esferas sociais e econômicas, né? E a então, isso tudo reflete na literatura dele. A maioria dos textos dele trata disso, né? A grande maioria. A gente vai tratar dessa desigualdade social, assim, e muito mirada nas crianças e sempre com esse soco nos adultos aí também. Assim, é interessantíssimo a Pequena Vendedora de Fósforos, porque é um conto de fada para criança, mas os adultos usam o tempo inteiro esse conto. Às vezes até em reunião de empresa, assim, de corporativas usado esse conto, e eu quis trazer aqui pro leitura. Eu quis trazer aqui pro leitura porque eu acho que ele vai ser muito acessado por education mesmo, assim, sabe? Sim. Nessa veia. Então, você fez uma grande seleção de contos e poemas de Natal, né? Sim. Mas a maioria era difícil trazer aqui porque era muito curtinho. São sonetinhos soltos, né? Então, a gente teve essa ideia de fazer agora no final, aqui nas notas de rodapé, ao vivo, e daí eu coloco os efeitos aí junto depois, mas a gente vai fazer ao vivo aqui. O primeiro vai ser Natal, da Alta de Souza, né? Isso é um soneto ou é um poema? Esse é um sonetinho, é bem certinho a estrutura. E então, ela dedica às moças da serra. Então deixa eu anunciar, pra daí a gente entrar no negócio, igual a gente faz no episódio. Natal, de Alta de Souza. As moças da serra. É meia-noite. O sino alviçareiro, lá da igrejinha branca pendurado, como num sonho místico e fagueiro, vem relembrar o tempo do passado. Ó velho sino, ó bronze abençoado, na alegria e na mágoa companheiro, tu me recordas o sorrir primeiro do menino Jesus imaculado. E enquanto escuto a tua voz dolente, meu ser que geme dolorosamente de desventura, aos gélidos açoites, bebe em teus sons tanta alegria, tanta, sino que lembras, uma noite santa, noite bendita, mais que as outras noites. Muito bom, Natal de Alta de Souza. A Alta de Souza a gente já trouxe aqui no podcast antes, né? Então, se você tá curioso, a gente fala mais sobre ela, né, no episódio anterior. E agora vamos fazer um de Machado de Assis, um soneto, né? Então vamos lá. Sonetos de Natal. Deixa eu repetir, desculpa aí. Só tenho isso pra falar e eu vou falar. Sonetos de Natal, de Machado de Assis. Um homem. Era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga. Quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E, em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudaria eu? E esse foi Sonetos de Natal, Soneto de Natal, de Machado de Assis. Que profundo, né? Muito Essa legal. é uma reflexão bem profunda, eu gostei. Muito legal. E vamos para o terceiro, então, antes da gente encerrar este episódio de Natal, que é Hino dos Reis Magos, de Gonçalves Dias. Entre pobreza e miséria, em singela habitação, é nascido o Deus menino para a nossa salvação. Povos e reis, adorai-o, é nascido o Redentor, vem viver, sofrer na terra, vem morrer por nosso amor. Deixou a corte celeste e as galas ricas dos céus. Quem entre os homens é homem, quem entre os anjos é Deus. Povos e reis, adorai-o. Lá das partes do Oriente, deixando os domínios seus, vêm os magos,
pôr as e mas aos pés do menino Deus. Povos e reis, adorai-o. Vem oferecer os presentes que a Arábia feliz produz. Louvar a Deus nas alturas, louvar na terra a Jesus. Povos e reis, adorai-o. Estrela, janeiro de 1850. Esse foi Hino dos Reis, de Gonçalves Dias. Muito bonitos os três e parabéns. Fez os três sem... Não é fácil isso, você ler 3 poemas do século XIX, cheio de palavra complicada e não errar nenhuma vez. Então, ganhou uma estrelinha. Ai, obrigada. Uma estrelinha de Natal, olha. Estrelinha de Belém. Eu vejo que todos eles versam, né, de uma forma bonita, né, sobre esse momento do ano, né, que eu digo assim, que de outubro pra frente, você já escuta com conforto, né, coisas relativas a Natal, porque o ano é tão acelerado. Em janeiro você ainda aceita, então você fica ali os outros 8 meses do ano meio deslocados. A gente sempre corre um risco quando traz episódios assim, mas é muito legal, né, porque ao mesmo tempo a gente mexe com esse momento importante de afetividade, né, entre as pessoas, entre as famílias. Todos eles têm essa coisa da cristandade em grande parte, mas mesmo se você não for cristão, é um momento para estar em família. O ponto do Hans Christian Andersen, ele trata, né, independente de qualquer crença, religião, trata da condição humana. Verdade. Então, fica aí essa mensagem de Natal literária para você, leitor de ouvido. E é o nosso último episódio do ano de 2021, que foi um ano muito legal. A gente agradece a todos vocês, né, por todos os números e dicas e conquistas alcançados juntos. E que a gente possa, na terceira temporada... rock, ainda mais. É isso aí. Se você quer nos ajudar a rockar, então, você pode nos apoiar de 2 formas. Uma delas é pelo Pix, pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, ou você pode nos apoiar pelo sistema de financiamento coletivo, que é o apoia.se/leitura de ouvido. Então, se você entrar lá em apoia.se/leitura de ouvido, a gente tem um financiamento contínuo lá, mensal, que você pode fazer a sua adesão, né? Sua adesão aí a partir de R$5 para até onde você consegue aí. E é mensal, né? Contínuo, como a gente lança o podcast sem parar, né? Então toda semana. A gente só vai parar semana que vem, né? Mas é porque a gente também é filho de Deus. Mas seja o canal pelo qual você entrar apoiando, o seu nome estará aqui neste momento. Aqui nos créditos dos nossos apoiadores, que são eles: Adriana Mairink com A Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Reinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado a você por nos acompanhar até agora. A gente espera que você tenha um ótimo Natal e um brilhante 2022, né? Que seja brilhante, palpitante, com muitas folhas de literatura e muitos fones de ouvido conosco. Horas e horas de linhas sonoras. Tá bom, pode ser. E a gente vê na próxima leitura, no próximo ano. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daina Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/leitura de ouvido. Siga-nos no Instagram, @leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E a gente te vê na próxima leitura.